amêndoas em mim, assim como você, assim como quem você ama e quem você odeia, mas ninguém consegue senti-las. Você só sabe que elas existem. Esta história é, em resumo, sobre um monstro encontrando outro monstro. Um dos monstros sou eu. Esse é o primeiro trecho do prólogo do livro e eu achei uma forma genial de começar, porque você já fica intrigado, né? Amêndoas? Que? De comer? Amêndoa de comer? Eu também tenho? Como assim? E essa história aqui do protagonista ser um monstro, ele se acha um monstro, ele realmente é, ele é um psicopata? São muitas perguntas que a gente começa a se fazer e que vão ser respondidas aí ao longo do livro. Então eu achei uma ótima forma de começar uma história. Eu sou a Carla, mas pode me chamar de Cá, seja muito bem-vindo ao Gene Geek, meu canal para falar de livros, séries, doramas e outras coisas que eu consumo, como o livro Amêndoas, publicado pela editora Roku, da autora Won Pyeong-sung. Se você também quiser adquirir este livrinho com essa capa maravilhosa e linda, e que eu indico muito, vocês vão ver aí ao longo da resenha o porquê, mas se você quiser também adquirir, o link da descrição aqui no vídeo vai estar com o link da Amazon. Eu falei tudo embolado, mas vocês entenderam, para comprar o link, para comprar o livro com o link. Dessa forma vocês ajudam e apoiam o canal sem pagar nada mais por isso e ainda vão ter uma ótima leitura, né? E sim, eu também comecei a ler este livro por causa do BTS, né? Que tem um programa que eles participam, o In The Soup, em que eles são filmados. Ele é como se fosse um reality, pra quem não é ARMY, é um reality do BTS que eles aparecem lendo este livro e aí foi um surto, né? Todo mundo, vou pegar pra ler também, não sei o que, e aí virou uma febre porque o livro realmente é muito bom. Esse livro aqui, quando eu peguei ele pra ler, eu tava numa ressaca, uma coisa assim, meu ritmo de leitura caiu muito. Acho que foi o segundo livro que eu terminei de ler esse ano. E assim, foi uma leitura muito rápida, muito fluida, porque além da história ser boa, os capítulos são muito curtinhos, o que faz a leitura ser muito mais dinâmica. Eu amo, simplesmente amo livro que tem capítulo curtinho, porque eu gosto de terminar o capítulo quando eu ler, né? Porque aí tem uma marcaçãozinha mais exata, enfim. Vocês me entendem. E você vai lendo, você não sente o tempo passar e quando você vê, já terminou o livro. E não é nem por causa de gancho, né, os famosos cliffhangers, mas porque realmente a história vai deixando curioso, te levantando questões que você vai querendo saber mais, como vocês puderam ver no prólogo, já te deixa curioso. Os restos dos capítulos também é nessa pegada. Inclusive, ainda no prólogo, tem outra parte muito interessante que diz assim: não vou lhe dizer se há um final feliz ou triste, já que toda a história se torna chata uma vez que o final é revelado. Não contar deixará você mais envolvido nesta aqui, e sei que parece uma desculpa, mas nem você, nem eu, nem ninguém consegue realmente saber quando uma história é feliz ou triste. Inicialmente você não entende por que dele ter falado isso com o texto, mas conforme a gente vai lendo, vai conhecendo a personalidade do protagonista, a gente entende. E não é um spoiler isso que eu vou dizer, porque tá na sinopse do livro, mas ele tem uma condição chamada alexithymia, que é a incapacidade de identificar e expressar sentimentos como medo, tristeza, desejo ou raiva. Mas voltando ao trecho, quando ele diz aqui que ninguém tem realmente como saber quando uma história é feliz ou triste, é por conta dessa incapacidade dele de identificar os sentimentos, mas também levanta uma reflexão na gente que felicidade e tristeza são sentimentos muito complexos. Você consegue definir o que é felicidade ou o que é tristeza de forma definitiva e incontestável? Porque eu acredito que esses sentimentos são muito subjetivos. O que é felicidade pra mim pode não significar nada pra outra pessoa e vice-versa, né? Não precisa ser uma unanimidade também, e só nessa linha de raciocínio poderia ficar horas aqui falando sobre isso. Mas vamos continuar, porque apesar desse livro ser curto, ter seus 240 e poucas páginas, ele é muito profundo e tem muita coisa pra falar. Realmente entrou pros meus favoritos da vida, então obrigada BTS por trazer mais essa coisa maravilhosa pra minha vida. E se você já leu, não esquece de deixar já o like nesse vídeo. Se você leu e não gostou, já estou te julgando desde já, brincadeira. Eu quero saber a sua opinião também, porque eu quero saber opiniões diferentes da minha. A gente pode discutir aqui nos comentários o que foi bom, o que não foi, o que você gostou, o que você não gostou. Deixa aqui um comentário pra gente conversar. Então Amêndoas traz a história desse menino de 16 anos chamado Yoonjae, que tem essa condição aí no cérebro, e ele vive com a mãe e com a avó. A mãe tenta ser mais protetora, cria estratégias e treina ele para que ele passe despercebido, para não sofrer bullying e tudo mais por conta dessa condição dele, enquanto que a avó é mais liberal, achava essas técnicas tudo uma besteira e tratava ele de uma maneira diferente. E é legal a gente aí vendo a diferença de tratamento, que não existia um certo ou errado ali, cada um agia da forma que achava melhor, achava mais adequado. A mãe queria proteger ele de outras
outras pessoas que não aceitavam muito bem diferente. A avó achava que ele tinha que ser como ele era e que tava tudo bem. E apesar de toda essa diferença de pensamento, de personalidades, eles conviviam de uma forma muito legal, como uma verdadeira família, sabe? Se apoiando mutuamente. Eles brigavam, sim, discutiam, mas eles estavam sempre ali um pelos outros. E o mais interessante é a gente pensar que a gente percebe isso na visão do Yoon-jae, porque o livro é contado em primeira pessoa, então mesmo ele não tendo essa noção do que são os sentimentos, de identificar, ele sabia que aquilo ali era um apoio pra ele, aquilo ali era a vida dele e era com quem ele podia contar. E até os 16 anos, o Yoon-jae tem esse apoio da família até que acontece uma tragédia. Novamente, isso aqui não é um spoiler, tá? Logo no começo do livro, tudo isso acontece bem no primeiro capítulo ali. Acontece uma tragédia com a mãe e com a avó e ele se vê sozinho no mundo, né? Ele não tinha mais ninguém além dela, não tinha amigos. E ele, de repente, se vê sozinho no mundo, tendo que cuidar da livraria que a mãe tinha, ir pra escola e, enfim, tentar lidar com o mundo sem as estratégias e os treinos que a mãe, sempre que surgia uma situação, ele perguntava pra mãe, perguntava pra avó, e agora ele não podia mais contar com isso. Tem até uma passagem que ele diz assim, ó: mas os livros eram diferentes. Eles tinham muitos espaços em branco, lacunas entre as palavras e até entre as linhas. Eu podia mergulhar ali e me sentar, ou andar, ou rabiscar meus pensamentos. Não importava se não tivesse ideia do que as palavras queriam dizer. Virar as páginas era metade do caminho. E aqui deu pra entender um pouco de como ele enxerga o mundo, e que mesmo sem a Alex Timmy, eu acho que é uma forma legal de se ver o mundo, porque a gente tem essa necessidade o tempo inteiro de entender tudo, só que não precisa, sabe? Às vezes é só, como ele falou, virar as páginas é metade do caminho. Então, às vezes é só você virar a página, é só você seguir em frente, que lá na frente, de repente, você entende, mas se não entender também, não tem problema, porque é isso que torna a gente humano também. Não somos máquinas que precisamos o tempo inteiro saber de tudo. É cansativo. É importante a gente saber entender certas coisas, mas às vezes a gente só precisa virar a página. E é a partir daí que a história se desenvolve. Ele vai tentar entender o mundo da maneira dele e se relacionar com as pessoas do jeito dele. E vão aparecer alguns personagens que vão ser muito importantes nessa trajetória dele, como o Gon, que é um garoto problema que chega no colégio, e é muito engraçado ver a diferença de personalidade deles dois, porque o Gon é muito tudo, tá? Ele é muito intenso, sente demais, é impulsivo e cria confusão com todo mundo, é estourado, e ele se irrita muito com essa falta de reação do Yoon-jae. Tenta entender, não consegue, ele fica meio... quer ter o controle da situação, quer que as pessoas reajam como ele acha que elas vão reagir, e o Yoon-jae não tá muito nos padrões, então ele se irrita bastante com isso. É muito legal ver o processo de entendimento e de se abrir pro mundo que o Yoon-jae vai tendo ao longo do livro. E a história questiona o tempo inteiro o que é esse normal, padrão da sociedade, todo mundo fala, tem que ser normal, pra passar despercebido, mas o próprio Yoon-jae se pergunta, se questiona isso. O que é ser normal? E aí ele até pergunta pra um aplicativo, alguma coisa assim, e responde: a normalidade é ser como os outros. Aí ele se pergunta: o que é ser como os outros? Se cada um tem um jeito, se todo mundo é diferente, quem que ele deve seguir? Essa foi uma das minhas passagens favoritas, porque mostra quão inútil é essa definição de normalidade, né? A gente fica preso nessas amarras da sociedade, a esse peso de querer se encaixar e de fazer parte, só que a gente esquece que ninguém é normal. Né? Minha voz foi uma oitava acima aqui, ó. A gente costuma ver nas redes sociais, né, esse padrão de beleza, de comportamento, e que na verdade é tudo uma ilusão. Eu sei que é muito difícil a gente se libertar completamente disso tudo, porque faz parte do ser humano querer se encaixar e querer fazer parte de uma comunidade, e o diferente realmente é mais complicado, enfim, mas não deveria ser assim, né? Mas o que essa passagem me fez refletir é que o mundo é hipócrita, né? Mesmo todo mundo sendo diferente, eles ainda querem criar um padrão a ser seguido. Eu relacionei inclusive ao filme da Barbie, que tem uma parte que eles falam assim, que ou você sofreu lavagem cerebral ou você é feia e esquisita, não existe meio termo. Que é basicamente, ou você entra no sistema ou você é estranho, fora da normalidade. Mas vou fazer um lembrete aqui, isso não é uma coisa ruim, não seja normal, seja lá o que isso quer dizer. E caso não tenham ainda percebido, eu gostei muito dessa leitura. O livro traz diversas lições sobre amizade, sobre família, relacionamentos, sentimentos e outras reflexões da gente enquanto sociedade, mas diversos outros assuntos numa perspectiva muito diferente, com um personagem único que, olha, realmente a autora está de parabéns. Ela conseguiu criar uma história muito tocante e muito bem escrita. Temos sim alguns clichês, mas a vida também é feita de clichês, né?
opinião. E eu também não tenho problema nenhum com isso, eu adoro um clichêzinho. E nesse livro aqui não é um clichê assim gratuito, não é um clichê à toa, porque é tudo muito bem contextualizado, inserido dentro da história que faz sentido. Então assim, se você não gosta de clichê, não vai se importar muito com isso, acredito eu. Eu não diria que Amêndoas é um livro leve, porque ele tem assuntos mais complicados, complexos, difíceis, diálogos fortes, mas pela leitura ser rápida, com uma escrita mais direta e pela inocência do personagem, do protagonista que conta a história, é um livro muito gostoso de ler. Aliás, outra coisa que eu não falei é que, apesar de ser um livro com protagonista adolescente, não é um livro de adolescente para adolescente. Até porque eu sou uma grande fã de séries, coisas de adolescentes, com personagens ali, porque é uma das épocas mais confusas da nossa vida e eu acho que é uma ótima maneira da gente se conhecer ainda como adulto, tá? Não precisa nem se identificar, tá se identificando com adolescente. Sim, estou, porque normalmente traz reflexões mais cruas, mais óbvias talvez, que a gente começa a se entender melhor, coisas que a gente passa batido na nossa adolescência e aí chega na vida adulta a gente esquece. Então a gente vendo essas séries, essas histórias com adolescentes, descobrindo coisas, a gente descobre coisas sobre nós mesmos que a gente não sabia e começa a entender os outros também, o que eu acho muito importante. Muita série de adolescente não tem nada de bobo e superficial como muita gente acha. E só pra finalizar, voltando à discussão lá do início do vídeo, o que é felicidade, o que é tristeza, no final do livro tem uma frase muito boa que eu gostaria de deixar aqui também. Aqui ó, como eu disse, nem você, nem eu, nem ninguém consegue saber de verdade se uma história é feliz ou triste. Talvez seja impossível categorizar uma história tão precisamente para começo de conversa. A vida adquire vários sabores conforme acontece. E eu achei muito interessante o uso dessa palavra aqui, não sei se está no original ou se foi coisa da tradução, mas essa palavra sabores, eu achei muito poético, porque você fazendo uma analogia aí com comidas, sabores no sentido literal, você pensa assim, quando você quer saber se você gosta ou não de uma comida, você tem que prová-la. Então acho que as experiências das nossas vidas, a gente também tem que provar, experimentar e se permitir. Quantas vezes você já deixou de fazer coisas porque você achou que seria julgado, que você ia, vai criar problema, ninguém vai me entender, todo mundo vai me zoar. Quantas vezes a gente não passa por isso? Acho que é muito difícil a gente se soltar completamente. Então, esteja rodeado de pessoas que vão te apoiar, que vão te entender, que vão compreender quem você é, para você se sentir livre para ser como você é. Simplesmente. E você, qual o seu entendimento sobre essa frase? A vida adquire sabores conforme acontece. Qual a sua interpretação disso tudo? Como você relaciona com essa história da felicidade, da tristeza e outros sentimentos? Eu acho que o conforme acontece é uma palavra-chave, porque às vezes a gente só quer focar lá no objetivo final, a felicidade só tá lá no final do caminho e não precisa ser assim, né? A gente pode ir aproveitando o passo a passo, aproveitando o caminho, a vista no meio do percurso, que também vale a pena. Isso também, pra mim, é felicidade. Então eu te encontro aqui nos comentários pra gente discutir mais sobre esse livro maravilhoso e espero te encontrar também no próximo vídeo, por isso não esquece de se inscrever aqui no canal. Até a próxima, um beijo, tchau!